estarmos assim, irmãos, semeando a palavra, falando de Jesus, obviamente, não somente por através de um culto, mas que o Senhor capacite-nos, a cada um de nós, a como está escrito, de todos os meios possíveis, estarmos a falar de Jesus, estarmos a anunciar a sua palavra. Eu me refiro às redes sociais também, que são canais que nós podemos utilizar, sim, para divulgar, né? Divulgar a palavra de Deus, como bem em toda e qualquer coisa, né? A rede social hoje ela está servindo para praticamente tudo. Compra, venda, troca, aula, né? Enfim, milhões de dinheiro são negociados pela rede social, seja pelo WhatsApp, seja pelo meio que for. O WhatsApp, com certeza, para negócio é um dos mais usados. E é um meio, um canal também de se falar de Jesus. Não temos dúvida, né? Quantos pregadores que nas antigas só se ouvia por fita cassete, eu acho que o Monge ainda alcançou aquelas fitinhas, né? Que tinha gravador que engolia. Eita, chega, era aquele desespero quando o bicho engasgava a fita, corre, corre. Aí lá vinha a caneta Bic, né? Uma vez eu vi uma foto assim, que o camarada pegou uma caneta Bic e uma fita cassete e disse: o que relação tem uma coisa com outra? Era botar no meio e ficar rodando assim, para voltar, né? Gravador com pilha, meu irmão, alguns que tinha que ouvir só as selecionadas porque a energia da pilha não durava muito. Então, como evoluiu as coisas, né? E nós já estamos aqui. Meus irmãos, os irmãos já têm até mencionado aquela primeira leitura. Lucas capítulo 15. E chegavam-se a ele. Quem se chegava? A palavra chegavam-se é mais que uma pessoa. Portanto, como se diz, como na verdade o é, está no plural. Então, chegavam-se a ele. Quem se chegava e quem é esse ele? Todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Esse ele a quem todos os publicanos e os pecadores aproximavam para o ouvir, como já foi dito, é de Jesus que o texto está falando. Então dá para ver a cena, dá para mentalizar. Muitos publicanos e muitos pecadores procuravam Jesus para o ouvir de fato e de verdade. Versículo 2 diz: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, permita-me, está aí? Esse daí recebe publicano e pecadores. Né? E olha a acusação, e come mais com eles. Está vendo aí? Então nós temos aqui, queridos, como o irmão Edmilson até já iniciou, já deu uma iniciativa, nós temos aqui Jesus, os publicanos e os pecadores e os fariseus. Né? Então nessa cena se encontra Jesus, os publicanos, os pecadores e os fariseus e os escribas. Cinco, aliás, tem Jesus e esses 4 grupos. E parece
partida de futebol, e aí todo mundo entende, né? Digamos que é Flamengo e Vasco lá no Rio, ABC e América aqui. Por que eu estou dizendo isso? Para que se situe, porque publicanos e pecadores estão de um lado, né? E fariseus e escribas estão do outro lado e Jesus está ali. Essa é a cena. E aí, queridos, os publicanos e pecadores, o primeiro versículo diz que eram todos. E quando se refere aos fariseus e aos escribas, não diz o número, mas era um grupo menor. Só que esses fariseus e escribas é o que muitas vezes costumamos chamar de a elite religiosa. Era o povo que sabia das coisas. Eram doutores da lei e eram do contra com Jesus. Eles não acreditavam em Jesus. E Jesus disse certa vez, em um de seus discursos: ai de vós, escribas e fariseus, que ficam na porta do reino de Deus e nem entram e nem deixam que os outros entrem. Que coisa terrível. Não queria o bem para si nem para os outros. Mas aqui, e ele, né? E aqui, irmão, nesses dois versículos tem uma acusação. Imagine a cena. Os pecadores, os publicanos estão ali, ouvindo, recebendo Jesus. Aí chega esse grupo que não é grande, mas é influente, nós já ouvimos, é o povo da elite. E chega logo acusando. Tá aí, este recebe publicanos, come com ele. É interessante voltar um pouquinho e entender o seguinte, que para aqueles dias, um homem de Deus, presbítero George, era aquele que vivia literalmente separado do povo, que não se misturava na sociedade mundana. Um homem de Deus, quando se tratava de um profeta, muitos deles moravam até em cima do monte. Ele só vinha na cidade dar a mensagem e voltava. Esse era um santo homem de Deus, separado, no literal da palavra. Porque ainda hoje se divulga direto. O que é ser santo? É ser separado, é estar afastado. E quando Jesus chegou, o entendimento da elite religiosa é que o homem de Deus não estava misturado com pecadores. Por isso a acusação. E diga-se, em parte no contexto, estavam até corretos. Ele diz que é filho de Deus e está aí, ó, misturado e comendo com pecador. Um judeu não come nem com outro de outra nação. Aí está agora Jesus se dizendo na linguagem ou no entendimento do fariseu. Está aí Jesus se dizendo o Messias, que a gente muitas vezes não entende muito isso, mas um judeu, ele estava acusando ali, a raiva deles é porque Jesus tinha dito que era o Messias, que era o enviado de Deus, que era ele o Filho de Deus que havia de vir. E não aceitar, ainda hoje não aceitam. Tá certo? Por isso essa palavra que parece coisa simples. Está aí esse, come com publicanos, né? Recebe, ó, olha o termo. Esse recebe. Perceba que os publicanos e os pecadores eram desprezados. Porque aí quando chegou Jesus, irmãos, e recebeu, aí a elite religiosa disse, está aí, ele está recebendo essas escórias, esses imundos. É assim, irmão. Tá vendo aí? Isso nos faz lembrar, irmão Jorge, a história de Davi, que antes dele subir ao trono, quando ele começou a andar no deserto, ele começou a juntar uns homens, né, desprezados. Os homens que eram, né, que tinham feito alguma coisa e viviam aí, eram os homens de capacidade, porém a sociedade da época havia desprezado. Ele depois é chamado os homens de Davi. Vou dizer o número agora para não dizer errado. O nosso professor aqui está nos ajudando com cerca de 400 homens. Eles começaram a ser chamados depois os homens de Davi. Que Davi recebeu aqueles homens, começou a recebê-lo, que para a elite
para o rei Saul, que estava no poder, era renegado. Aí está agora Jesus recebendo os desclassificados, os sem jeitos. E a elite religiosa chega acusando. Está aí? Eu gosto de ver nessa expressão assim, de entendimento, é muito engraçado. Ele diz que é o Filho de Deus e está aí misturado com pecadores. Por trás dessa frase está dito assim: isso é Messias coisa nenhuma. Isso é Filho de Deus coisa nenhuma. Ele é um falso. E aí, irmãos, diante disso, o nosso irmão Edmilson já deu aqui uma pincelada e mostrou sobre um pouco dos fariseus. Eu convido os irmãos no mesmo livro a folhear para trás um pouco aqui para o capítulo 7 do mesmo livro, né, denominado, intitulado Lucas, né, o Evangelho escrito por Lucas. No capítulo 7, bendito seja o nome do Senhor, nós vamos ver um pouco mais sobre esse conflito, né, que os fariseus tinham concernente a Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Versículo 24, para ganhar um pouquinho de tempo. 7 de Lucas, versículo 24. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou Jesus a dizer à multidão acerca de João, que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento. Jesus estava falando isso referente a João. Verso 25. Mas que saíste a ver? Um homem trajando vestidos delicados ou vestes delicadas. Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais ou nos palácios. Verso 25. Voltando para João Batista, Jesus novamente pergunta: mas que saíste a ver? Um profeta? Aí Jesus diz sim. Jesus reafirma que João Batista era um profeta. Mas ele diz mais, ele diz no versículo 20, né, que saíste a ver, 26, um profeta, ele diz sim. E vos digo, e muito mais do que um profeta. Segundo Jesus, João era um profeta e ainda era mais que um profeta. Sem maiores detalhes, versículo 27. Este é aquele de quem está escrito, referindo-se a João: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Versículo 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Pronto. Jesus disse, irmão Jorge, está dito. Não tem nenhum profeta. Não, mas é Isaías que mais falou de Jesus. Não, irmão, Jesus disse que o maior dos profetas é João Batista. Acabou. Precisa aqui de compêndio, tá aqui Jesus falando, ó. Este é aquele, versículo 27, de quem está escrito, eis que envio, né? Versículo 28, e eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Fechou a questão. Nem Abraão. Abraão era um profeta. Mas segundo Jesus, nem Abraão é maior do que João Batista. Mesmo sendo o pai de João Batista, o pai da nação dos judeus, é Jesus que disse. Quando chegar no céu, você pergunta por quê? E você quer fazer a questão adiante, né? Mas vamos lá, queridos. Olha que coisa tremenda. Mas olha o que é que Jesus fala agora, irmãos. Que entre os nascidos de mulher não tem profeta maior do que João Batista. Aí ele diz, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Quem aqui é o menor? Aí você diz, irmão, eu aqui sou o menor dos menores. Sou crente pela misericórdia de Deus. Pois Jesus disse que você é maior do que João Batista. Se puder, como a gente diz, receba essa palavra, né? Amém? Você, no reino aqui agora, é maior do que João Batista. Quem está dizendo é Jesus. Viu, Walter? Então vamos aqui, ó. Mas o que for, né? Versículo, bendito seja o nome do Senhor. Ninguém dentre os profetas é maior do que João Batista. Jesus falando.
Agora ele diz assim, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Você está no reino de Deus? Sim. Não, mas eu aqui, sabe, eu não faço nada, como irmã, tem irmão que não sei nem cantar. Pronto, mas você é simplesmente maior do que João Batista, disse Jesus. Tá bom? Glória a Jesus. Então esse negócio de coitadinho não vale mais esse discurso, não. Não, você é maior do que João Batista. Lembre-se disso. Vá dormir com isso. Eu sou maior do que João Batista. E foi Jesus que disse. Foi, irmão. Foi Jesus que disse. Nós estamos lendo, amém? Aí continuando, mas, né? Aí 29. E todo o povo que ouviu e os publicanos. Olha, irmãos, os publicanos. Quando ouviu Jesus dizendo isso, que nem entre os profetas ninguém era maior do que João Batista, mas o menor no meio, o menor que do reino de Deus era maior do que João Batista. Aí, irmãos, isso é uma palavra, como disse de hoje, é uma palavra de ânimo, não é verdade? De vinda de Jesus. Aí o verso 29 revela o seguinte, que todo o povo, quando ouviu os publicanos, ou melhor, todo o povo quando ouviu, e os publicanos, tendo sido batizado com João Batista, aí aqui essa versão diz, justificavam a Deus, eles agradeciam a Deus. Pois naquele mesmo, naquela hora que Jesus disse, tinha muita gente que havia sido batizada por João Batista, e agora nada mais, nada menos que o Filho de Deus estava confirmando, reafirmando o que João tinha feito. Que tinha pregado e tinha batizado, e ali tinha muitos, como a gente chama no dia de hoje, irmão, os filhos na fé de João Batista, que tinham descido as águas com João, por João. Então estavam alegres, porque Jesus estava confirmando o trabalho que João Batista fez. Aleluia. E além do mais, Jesus diz, olha, quem está no reino, o menor do reino ainda é maior do que João Batista. Aí, seguindo, tem mais coisa. Aí, quando chega no versículo 30, diz, mas... o professor Robson falou, isso aqui é um não sei o que, contrária, né? Essa palavrinha, ou mais, ela vai... Quando ele entra, ele vai mostrar o outro lado da coisa. Mas, para você ver, o povo ficou alegre, Jesus reafirmou o ministério de João Batista, disse isso que a gente acabou de ler, mas quando chega no versículo 30, diz, mas... Aí aparece eles, Marival... Versículo 30, mas os fariseus. Irmão, quando aparece fariseu na Bíblia, pode ver que o negócio é desagradável. Mas vamos lá. Mas, versículo 30, os fariseus, e olha outros sócios deles, doutores da lei. E isso aqui não é coisa fraca, irmão Jorge. Um doutor da lei. Viu? Um doutor da lei. Que se associavam com os fariseus. Que muitos dos fariseus também eram doutores da lei. Podemos exemplificar um, Saulo de Tarso. Segundo a lei, fui fariseu e ele era um dos doutores e forte. Pense, um homem ainda jovem, Saulo de Tarso, meu irmão, nos seus dias era... Eu ia fazer uma comparação muito rasa, mas não vou e não precisa, né? Mas ele era um homem de ponta. Tá certo? Um jovem com toda a sua força. Fariseu, da tribo de Benjamim, segundo a lei, zeloso. Um pouco do relato dele ele dá. Mas vamos lá. Versículo 30. Mas os fariseus e doutores da lei, olha, irmão, o que é que eles faziam? Rejeitarão o conselho de Deus contra si mesmo. Não tendo sido batizado por Jesus, por ele. Pense, ó, o camarada é doutor da lei, sabe das coisas, e um doutor da lei, fariseu, ele ensinava tão corretamente, tão ortodoxamente a escritura, que Jesus disse assim, pode escutar o que eles ensinam e podem praticar. Isso está no discurso de Jesus, em Mateus 23. Jesus disse, na cadeira de Moisés está os escribas e os fariseus. Pode fazer tudo que eles ensinam. Porque eles ensinavam, irmão George, como ninguém. De acordo com a escritura, eles ensinavam. E Jesus reafirma isso.
Agora Jesus diz, agora não proceda como eles. Porque dizem e não fazem. Terrível isso, né? Porque dizem e não fazem. Mas pode seguir o que eles ensinam. Se Jesus foi quem disse. Não é verdade? Então, meus irmãos, aí diz, olha, os fariseus rejeitavam. Os doutores da lei não foram batizados por João, não. Aí percebe o conflito, irmãos? Uma multidão de pecadores e misturado com publicanos. Olha que está separado. Tem os pecadores e os publicanos. Cheio de alegria, irmão. Foram batizados por João Batista. Jesus estava confirmando isso. Sabe o que isso quer dizer? Jesus estava dizendo, vocês estão perdoados dos pecados de vocês. Isso enchia o coração dos pecadores. Essa é uma palavra de esperança. Isso é o evangelho. Isso é a boa nova que Jesus veio trazer. Aquele povo alegre. E os fariseus com raiva. Daí, ó, misturado com pecadores. Pense. Esse sentimento farisaico é terrível, irmão, é perigoso. É aquele, irmão, que você está alegre e o outro está... Sei não, viu? Agora eu vi. É um sentimento pesado. Que revela, a Escritura revela na pessoa dos fariseus. Que enquanto os pecadores chegavam-se a Jesus recebendo perdão e graça de Deus, os fariseus só chegavam para acusar. Está errado. E dizia mais a Jesus. Este? É um dos textos que diz, quem é esse? Eu acho que foi o que mais memória deu. Quem é esse que agora até perdoa pecado? Agora eu vi mesmo. Até perdoa pecado. Está vendo? É do contra, irmão. É do contrário. Não acredita que ali Jesus trazia o perdão. Mas, irmãos, olha... Eles rejeitavam, versículo 30, olha, o que é ser um fariseu? É rejeitar o plano de Deus para a vida deles próprios. Isso é terrível. Você pega uma versão mais aberta, vai dizer, que é isso? O entendimento desse versículo 30 é, mais os fariseus e doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus sobre si. Rejeitaram. Não receberam Jesus. Não aceitavam Jesus. Agora, interessante, eles tinham uma comitiva, queridos irmãos, que onde Jesus estava, eles estavam. Poderia até algum discípulo de Jesus perder uma concentração, mas os fariseus estavam lá. Tinha um grupo deles lá. Onde Jesus estava, eles estavam. Mas não era para ouvir Jesus. Irmão, lendo mais o 31, e disse o Senhor, a quem, pois, compararei os homens desta geração? A quem são semelhantes? Versículo 32. Nós estamos no 7, né? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, nós vos tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não chorastes. Versículo 33, porque veio João, Jesus reafirmando novamente, versículo 33, porque veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e vocês dizem, isso é um endemoniado. Aí o que dizia João Batista, vai se consagrar, irmão, para ver se o povo não te chama de endemoniado. Veio João, irmã Eliane, não comendo pão nem bebendo vinho. O que era que ele comia? Segundo o evangelho escrito por Mateus, disse que o alimento dele era gafanhoto e mel silvestre. Tem coragem, irmã Verônica, de comer gafanhoto com mel? Agora diz os estudiosos que aquele gafanhoto não era aquele verde. Já viram aquele verde que chamam de batifava, né? Daqui? Isso que não era daquele não, era um consumível. Bom, mas a verdade é que diz Mateus que ele comia gafanhoto com mel, não comia pão e nem bebia vinho. E sabe o que o povo dizia dele, os fariseus? Isso é um endemoniado. Tem demônio é endemoniado. Na linguagem pentecostal, viu, Hanoi? É um endemoniado, João Batista. Para os fariseus. Que coisa terrível. Aí Jesus está dizendo, na verdade, para aquela geração, a quem eu vou comparar vocês, homem? Porque veio João não comendo pão nem bebendo vinho e você chama ele de endemoniado. Aí o que Jesus completa dizendo, aí ó, depois de João, que Jesus começou a falar depois de João,
Veio, versículo 34, o Filho do Homem que come pão e bebe vinho, e aí vocês dizem, eis aí é um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos pecadores e dos publicanos. Pronto. Acusaram João e acusaram o próprio Jesus. Tá vendo, Val? Que coisa terrível. Olha, irmão, o que Jesus fala aqui, o que a geração acusava Jesus, ó. Veio o Filho do Homem, versículo 34, que come pão e bebe vinho. Jesus, ou seja, Jesus se alimentava normal como qualquer outro. Quando ele estava com sede, ele não tinha vergonha, ele dizia, eu estou com sede. Eu quero água. Aleluia. Afinal, foi uma das 7 palavras da cruz, não é isso? É os pregadores que separam as 7 palavras, 7 frases da cruz. Dentre uma delas foi, tenho sede. Aleluia. Oh, Deus. Jesus disse, olha, o que é que eu vou fazer com vocês? Porque antes de mim veio meu primo, distante, mas era primo, porque as mães deles eram primos. Quer dizer, não eram tão distante a primazia, mas eram primos. Quer dizer, primazia não, o primário. Bom, eles eram primos. Certo? Vocês rejeitaram, porque o cara não comia pão e nem bebia vinho. Ou seja, isso é um estranho, um bicho desse que só come, né? Camarada desse que só come mel e gafanhoto, isso é um anormal, como dizem hoje, isso é um anormal. Viu, Ademir? Isso é um estranho. Aí vem Jesus normal, comendo pão e bebendo vinho, os caras dizem, homem, isso é um comilão. Se diziam comilão, esse bicho se embriaga por aí afora. Agora, olhe, isso diziam de Jesus. Comilão e beberrão. Tá vendo? Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho. Olha essa outra acusação. E amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Jesus é acusado de ser amigo de pecadores, irmão Jorge. Aí imagina a cena. Como a gente já falou, um homem de Deus, um santo profeta de Deus, a exemplo de Elias, que morava em cima do monte, ele só vinha na cidade, só vinha na central, na capital, Jerusalém, ele só vinha quando Deus dizia, vá lá e diga assim e assim. Ele dizia assim, assim, diz o Senhor, e depois voltava. Então, na cabeça de todo judeu, um santo homem de Deus não era como Jesus de forma nenhuma, que estava trançando ali no meio do povo. Esse está muito longe de ser filho de Deus. Para começar, ele nasceu de uma família humilde. É tanto que quando Jesus estava um dia perto de casa, ou ainda quando ele estava começando a pregar, alguém disse assim, quem é esse camarada aí? Não é porventura este o filho de José e de Maria, cujo os irmãos e as irmãs, e dá o nome, cujo os irmãos Judas, João, dá o nome dos 4, e as irmãs nós conhecemos? Esse camarada morava perto da gente, quem é esse bonitinho aí? Para estar dizendo agora que é filho. Era assim, irmão, que o judeu tratava Jesus. Está revelado nos textos. Ele dizia, a mãe dele e o pai dele nós conhecemos. E depois ele dizia, ele é carpinteiro. E agora ele está ensinando aí. De onde veio essa sabedoria? Ele é lá da terrinha. Ele mora lá em Nazaré, eu sei quem é ele. Está vendo? É terrível isso. Então não se engane que o povo agora vai bater palma para você, porque você é crente. E aí eu me lembro do irmão Floriano, a palavra de Deus não é mentirosa. Viu? Porque não aceitavam Jesus. Não. Esse texto mostra isso. Não aceitaram João Batista, não aceitaram Jesus. Aí a leitura que lemos, quando eles rejeitam, no capítulo 15, é interessante, bendito seja o nome do Senhor, e antes de chegar no capítulo 15 para retomar, nós estamos procurando nos situar. Olha o que diz o capítulo 14 do mesmo livro. Glória seja dada ao nome do Senhor. De Lucas também.
Capítulo 14. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de quem? De um dos principais de quem? Dos fariseus. Irmão, Jesus, só Jesus. Porque eu mesmo, se tu, Marival, me fizer uma raiva, para mim ir na tua casa vai dar trabalho. É o sentimento normal de qualquer um de nós. Faça raiva um ou outro aqui e diga, veja se ele vai chamar você para tomar café lá de novo. Quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus opera por obra e graça, né, irmão? Se vai, quem sabe houver uma reconciliação daquelas, que há choro, que há abraço, sabe, no dia de Santa Ceia, quem sabe, né? Irmão, vamos ser bem, tá certo? A gente já viu que os fariseus não gostavam de Jesus. A Bíblia está assim de referência, essas que nós lemos mostram. Viu? Mas olha aqui, irmãos, um dia um camarada chamou Jesus, verso 14, capítulo 14. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais, e tem mais, o irmão Edmilson destacava muito Zaqueu aqui, esse aqui era um de destaque entre os fariseus, era um dos principais. Pense. Se tinha um fariseu importante, esse aqui era um deles. É o texto que está revelando, capítulo 14. Aconteceu que num sábado, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão. Jesus era assim, eu vou comer na casa dele. Eu vou comer mais ele. No capítulo 7, 1 convida Jesus e Jesus também vai. Simão, quem não conhece a história de Simão e a mulher pecadora? Simão convidou, Jesus foi, Jesus estava lá, irmão. Chamou, ele dizia, estou aqui. Olha aqui. Aí, irmão, foi comer pão, para comer pão. Jesus foi para aquele convite, atendeu. E eles o estavam observando. Agora, irmãos, eles chamaram Jesus, mas não foi para ouvir Jesus, irmão Jorge. Eles chamaram Marival para ficar assim, ó. Só de mutuca, eu estou de olho em você, eu quero ver o que ele vai fazer aqui. Irmão, o texto diz isso. Chamaram Jesus para comer com eles, e o texto, o versículo 1 termina dizendo, e eles o estavam observando. Só de mutuca, tem aquele personagem do humor que diz assim, eu estou de olho em você, eu estou de olho no senhor. Quero só ver o que você vai fazer aqui. Vamos ler o texto, aí diz o versículo 2, e eis que estava ali, diante dele, um homem hidrópico, um homem que tinha um problema, parece que é de água, excesso de água no corpo, um homem doente. E observe que o verso 1 começa dizendo, num dia de sábado. Porque no ritual, lá mesmo na lei, Deus disse, no sábado você não pode andar muito, diz que é um caminho de um sábado, parece que é cerca de 800 metros, entre 800 metros, 1 quilômetro, você não pode nem andar tanto assim, você tem que ficar em casa, descansando, está na lei. E os homens eram doutores da lei. Está fazendo a ligação? Aí eles chamaram Jesus no sábado e botaram um doente no meio. Eu não duvido que eles chamaram o doente de propósito. Porque estavam observando Jesus, para ver o que Jesus ia fazer. Versículo 2. Eis que estava ali diante dele um homem hidrópico. E Jesus tomando... Olha o que eles começam a fazer, irmão. Jesus tomando a palavra, falou aos doutores. Pense. Não deram a palavra não, porque quem toma, você está tomando uma coisa que não estão lhe dando. Se você toma... né? Tomar a palavra, tomar algo, se eu tomar a Bíblia da sua mão, você não está me dando, eu vou lá e tomo. Aí o termo aqui na tradução diz, então Jesus tomando a palavra. Vocês estavam conversando lá, entendeu? Aí Jesus, ei, aqui, ó, presta atenção, eu vou falar, olha para mim. Tem pregador que gosta disso, né? Você olha aqui para mim, né? Jesus fez mais ou menos isso, ó, presta atenção. E falou aos doutores da lei e aos fariseus. Olha, irmão, o mesmo grupo. O homem era um dos principais dentre eles. Jesus, irmão, estava no ninho do falcão, como se diz. Ele estava no terreno, irmão, Jorge, do inimigo. É como um inimigo está dentro, né, daquelas favelas, mal comparando assim. Né? Um inimigo está no meio lá, tá? Dos chacais, dos lobos. Você está dentro do negócio. Jesus estava dentro. Dentro.
Aí ele disse, ó, é assim, eu vou falar agora. Olha o que Jesus diz. Glória a Jesus. Eles eram doutor da lei, correto? Olha o que Jesus vai falar. Tomando a palavra, Jesus falou aos doutores da lei e aos fariseus e disse: é lícito curar no sábado ou não? Jesus nunca faz essas perguntas para um pobre pecador necessitado. Mas ele estava no meio da elite, ele estava no meio de quem sabia das coisas. Aí ele vai e faz a primeira pergunta. Escuta, doutores. É lícito, ou seja, é permitido, pode-se curar no sábado ou não? Aí diz assim: eles, porém, calaram-se. Interessante que tem hora que ninguém quer falar, né? E aí, Jesus aqui está perguntando. Agora ele pergunta para quem? Para as feras, para os doutores. Estava na casa de um principal dele, um dos principais. E aí, pessoal, é lícito curar no sábado ou não? Porque Jesus sabia que eles estavam ali testando Jesus. Aí agora Jesus testa eles. Dentro do negócio. Jesus é maravilhoso. Aí Jesus pergunta, é lícito curar no sábado ou não? Versículo 4. E eles se calaram. Geralmente se diz no nosso meio assim, na nossa região, na nossa cultura, diz quem cala consente. Mas aqui não. Nem sempre, na verdade, quem cala consente. Eles se calaram, né? E tomando-o, curou e despediu. Jesus perguntou, ninguém disse nada, Jesus vem aqui, curou o homem e despediu. O evangelista aqui ele não entra em detalhe como Jesus fez. Só disse que Jesus curou e mandou o homem embora. Pronto, você está curado, vai embora. Você veio receber sua bênção. Saiu com ela. Vá para casa com a sua bênção. Aí Jesus agora vai se voltar para quem de direito, irmão. No versículo 5. E disse-lhes. Jesus diz agora aos fariseus. Qual será de vós que, caindo-lhe num poço, em um dia de sábado, um jumento ou um boi não tira logo? Olha como é que faz, né? E nada podiam replicar-lhe sobre isso. Tem uma outra ocasião que o evangelista narra, que quando Jesus cura uma mulher curvada assim, ó, a mulher andava assim, ó, sem poder fazer isso, a mulher andava curvada. Jesus disse, ande, fique, né, seja liberta desse seu mal. Quando a mulher se enjeitou, vieram para cima dele. Aí ele disse, rapaz, disse essa mesma coisa, se a ovelha sua cair no buraco, você não vai lá libertar ela, não? E não podia eu libertar essa oprimida, essa que há 18 anos vive aprisionada por Satanás? Irmão, a religiosidade é pesada, sabe? Tem hora que ela cega e toma conta de tudo e ninguém vê mais nada. Aí Jesus vem quebrando essas barreiras. E aí voltemos ao capítulo 15 novamente. Aí Jesus diz... Você vê, irmãos, que os fariseus, eles não gostavam, eles iam para onde Jesus estava, para as concentrações, o que a gente hoje chama de cruzada, que era juntar multidões, diz que as turbas. Aí você vai ver o que é turbas. Uma turba é uma multidão, aí diz as turbas, ou as multidões, em alguns momentos onde Jesus estava, era grande. Isso desperta ciúme do político, desperta ciúme do sumo sacerdote, desperta ciúme de uma ruma de coisa, porque o povo, rapaz, onde ele está, o povo está. E se tem uma coisa disputada na terra, é ser humano. Quem atrai gente, se segure. Senão vai parar na cruz. Literalmente. Viu? Então, meus queridos, ó. Aí os fariseus não gostavam de Jesus. Eles eram do contra. O evangelho é rico nessas informações. Né? Aí, mas aonde Jesus estava, irmãos? Eles chegavam. Você viu que eles chegaram a convidar até Jesus para a casa deles algumas vezes. Nós acabamos de ler aqui um exemplo. No capítulo 7 tem outro. E a gente encontra mais outros nos evangelhos. E Jesus nunca negou a fala, nem nunca negou a presença, irmão George. Como eu disse, se eu sei que o cara não gosta de mim, eu não passo nem por perto da rua dele. Se eu puder não passar. Mas Jesus não. Jesus sabia que os fariseus não gostavam dele, quando chamava eles iam, eu vou. E geralmente fazia alguma coisa lá dentro. Dava uma lição. Aqui, nesse caso, ele dá até lição de etiqueta. Ele disse assim, ele ficou observando, depois que ele curou o rapaz, mandou o rapaz para casa, ele ficou observando. Aí quando
ele disse aos convidados: ei, quando você chegar num convite, não sente na primeira cadeira, não. Sente, né? Até de etiqueta Jesus ensinou lá dentro. Jesus não perdia tempo. Onde ele estava, ensinava. Glória a Jesus. Então, voltando ao 15, para terminar, diz assim, ó. E chegavam-se a eles o público que Jesus gostava de falar e que gostava de ouvir Jesus, se chegou para Jesus. Versículo 15. Capítulo 15. E chegavam-se a ele os publicanos e pecadores para o ouvir. E quem lê o Evangelho sabe que geralmente quando Jesus terminava de falar, dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E esse grupo, irmão, de rejeitados, de renegados, de desmantelados, de sem jeitos, chegava para Jesus para ouvir Jesus. Aí eles estavam ouvindo, imagina, tá aqui, né, a turma aqui que gosta de ouvir, aí chegam os que não querem para perturbar, os perturbadores. Me lembrei de um episódio, irmão, de um camarada aqui. Um rei chegou para um profeta e disse: ei, você que está perturbando Israel. Eu pegou o profeta num dia assim, com sangue no olho, e disse: rapaz, eu não sou um perturbador não, agora você e a casa do seu pai é um perturbador de Israel. Eu não. E foi o rei, né? O rei pergunta para o profeta: e aí, perturbador de Israel, você está perturbando Israel? Ele disse: eu não, mas você e a casa de seu pai. Essa é uma resposta macriada. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, diz aqui: chegava para ouvir Jesus, o culto uma bênção. O pregador que gostava de estar pregando para o seu público, e o seu público ouvindo. Aí entra em cena e os fariseus e os escribas murmurando e dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus começa a contar no 3, e ele lhe propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Olha o termo, ovelha e perdida. Aqui já entra duas informações: ovelha, perdida. E se tem ovelha, né, tem pastor, que é o homem. Um homem que tem 100 ovelhas, quando uma se perde, ele vai em busca da outra. E aí eu sei que, né, Zaqueu buscou Jesus ali, queria ver Jesus, mas aqui esse homem é Jesus buscando a ovelha perdida também. Não é verdade? Aí diz assim, e propôs esta parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até achar. Até achar. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de alegria. E diz mais: e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegra-se comigo. Olha, eita, graças a Deus, meu amigo, olha, encontrei minha ovelhinha perdida. Mas o que é uma ovelha no meio de 100? Depende. Se o cara é negociante, é uma coisa, mas se ele é pastor, é diferente. O sentimento do negociante, bom, perdeu-se um, mas eu tenho 99 aqui, é 1%. Deixa pra lá. Aqui não se trata de um vendedor, irmão. Trata de um homem que tem 100 ovelhas e que gosta dessas ovelhas. A ponto de quando ele perde uma, a irmã de Eliane, ele não sossega enquanto não acha. Interessante que a letra do hino, muito cantado por décadas, diz que deixou no aprisco, mas o texto aqui diz que deixou no deserto mesmo. Mas tudo bem, vamos aqui, ó. E achando-a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. Chegando a casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo: alegra-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí olha com que Jesus aplica: digo-vos que assim, desse jeito, com essa alegria toda, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
E aí, irmão, vendo os personagens do texto, Jesus está dizendo assim: é melhor ter um pecador aqui. Eu gosto mais de estar com a turma de uma ruma de pecador e de publicano me ouvindo do que um grupo de fariseu que se acha. Eles se acham que não precisam de arrependimento. Bem colocou aqui o irmão Edmilson quando o fariseu disse: eu te dou graça, Senhor, porque não sou como os demais homens, roubadores. Eu sou o cara, eu sou justo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Ele ganha de mim de não sei quantas horas. Não sei nem o que é isso. Tá vendo? Jejum 2 vezes por semana. Dizimista, irmão Geói, só quem era? Ele disse: eu dou o dízimo de tudo. Só perguntar lá nos anais do templo que está meu nome lá. Justo que não necessita de arrependimento. Jesus está fazendo uma crítica. Porque não há homem que não peque, revela a Escritura. Mas Jesus disse que é melhor, irmãos, um pecador arrependido do que um grupo que acha-se que não precisa. De maneira que Deus nos abençoe, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, né, irmão? Graças a Deus. Pelo que nós ouvimos nessa noite, né? Pela mensagem, e quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus, né? A palavra, a semente foi plantada, foi lançada, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo de Deus é quem vai convencer, né, o homem do seu pecado. Amém?